Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvinte! Você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre livros, séries, filmes e muito mais. Para a nossa conversa de hoje, está aqui comigo ele, o responsável por esse arco de histórias curtas, que não são tão curtas assim, ou às vezes até são, dependendo do conto, o senhor Paulo Vinícius. Olá a todos! Estamos aqui hoje, nós, uma vez, nossa missão de falar sobre contos curtos de ficção científica, coisas que viraram filmes que a gente descobre muitos anos depois que não são legais de serem revistos. Mas para essa missão, eu vou contar com a Camila Vieira, que está aqui conosco para nos ajudar. Camila, e aí? Olá, ouvintes, como vocês estão? Pois é, vamos aqui discutir esse conto do Philip K. Dick, que ficou meio confuso depois que eu fiquei achando que era o Tom Cruise na história, mas não era. Ficou tudo meio bagunçado na minha cabeça. E aqui conosco também está o senhor Domênico Mendes e o senhor Basso. Toma! Que sacanagem! Gente, assim, eu não vou ficar aguentando esse bullying não, tá? Tipo, já basta o Lucien. Eu tava quase achando na apresentação do Paulo que ia ser, tipo, o Pindorama aqui, né? Bem-vindos ao seu podcast de ficções científicas de contos curtos. Eu falei, nossa, tipo, tô no Pindorama, não tô sabendo. Mas, bem, pra finalizar, então, aqui nossa mesa já está aquela queridíssima, né? A rainha dos títulos, né? A mãe do podcast, né? A Domênica Mendes. Você tá tentando consertar porque você falou que você tava sofrendo bullying, rapaz. A gente conversa depois. Não é? Mas você acha que pode agora? Tipo, ainda que não deram aqueles nomes que, tipo, de junta uma sílaba com o outro, né? Pra fazer, tipo, lá o pessoal que faz chip, né? Opa, que eu vou começar a pensar no chip aqui de vocês, viu? Não dá ideia. Mas nós estamos aqui à base de muitos relatórios majoritários e alguns relatórios minoritários, porque hoje a gente vai falar sobre um conto ou uma novela. Eu não sei muito bem a diferença, gente. Eu acho que é um conto. É um conto. Não é um conto tão grande quanto o contão do Stephen King no Nevoeiro. Acho que é só um conto mesmo. Que, como a Camila já adiantou, né? Ela lembrou do Tom Cruise, que é o Relatório Minoritário. Sim, aquele filme que tem 229 finais diferentes, várias formas de ter acabado e acaba de um jeito que ninguém espera. Mas pra falar do filme a gente vai falar semana que vem, porque hoje o tema é livro. Então, assistente, puxa aí os dados pra gente saber sobre o que o livro é. Você já deve ter notado o inconveniente legal básico da metodologia do pré-crime. Estamos prendendo indivíduos que não infringiram a lei. Esse é um trecho de O Relatório Minoritário, conto do livro Realidades Adaptadas, do autor de ficção científica Philip K. Dick. O conto foi originalmente publicado em 1956 na revista de ficção científica Fantastic Universe. E aqui no Brasil, em 2020, teve sua publicação realizada pela editora Aleph, em 312 páginas, traduzida por Ludmila Hashimoto. Agora que a gente já sabe, olha só, eu desafio o senhor Basso, já que ele foi todo engraçadinho. Porque o arco do Paulo, fala pro Paulo. Não, vai ser você, o desafio é pra você, o desafio dessa vez é pra você. Eu te desafio a apresentar a sinopse desse conto, Relatório Minoritário, como se fosse uma comédia romântica. Bem, em Relatório Minoritário nós temos o nosso personagem principal, que já é um senhor de idade, que, para tentar impressionar uma garota, acaba criando todo um sistema que acaba prevendo o acontecimento dos crimes. Mas, obviamente, depois de estar bem sucedido, bem estabelecido na carreira de previsão de crimes, infelizmente o seu namoro ele é ameaçado pela chegada de um cara mais novo, um cara mais galã, um cara que veio agora para modernizar e arrancar a pessoa ali do local dela. E aí, com isso, ele acaba se metendo em muitas confusões para conseguir arrumar uma maneira de provar que aquilo ali que ele tinha proposto era verdade. Né? Que o relatório minoritário, que a forma de prever crimes realmente valia, ele era ainda o cara que era o principal da história. Né? Mas nunca saberemos se ele vai acabar ficando ou não no final
com a sua amada. Afinal de contas, a previsão é de crimes, a previsão não é do amor. Olha, parabéns. Eu achei que você não ia conseguir. Que sacanagem. Mas sim, existem garotas, existem garotos, e existe esses senhores, existem esses relatórios todos aí, não desse jeito, óbvio, porque é uma história de ficção. E, Paulo, por que a gente tá falando do relatório minoritário agora pro pessoal? Além dele fazer parte do nosso arco de histórias curtas, né? Mas eu acho importante a gente falar a respeito do relatório minoritário, que vem muito nessa onda de a gente discutir segurança pública, né, nos últimos tempos. É interessante a gente discutir porque a cada ano que passa, a gente tem tentado encontrar alguma maneira de resolver esse aumento, né, na quantidade da violência urbana. Qual a melhor forma de lidar com isso? Será que se a gente fosse capaz de prever se uma pessoa vai cometer um crime ou não, a gente conseguiria diminuir a violência, ou a gente estaria criando uma comunidade carcerária ainda maior? A partir desse conto, a gente fica com esse dilema na mente. Qual é a melhor maneira? É aprisionar ou educar? Ou é corrigir falhas sociais? Eu sei que não é diretamente a questão que o Dick tenta falar no conto dele, mas é algo que a gente consegue retirar do conto facilmente e trazer para os nossos dias. Não era um problema na época em que ele foi escrito, mas é um problema hoje. E aí mostra como histórias, mesmo histórias clássicas, elas possuem releituras e que podem tirar outros significados em um outro contexto, uma outra conjuntura social diferente. E já que você está emendando aí em todo esse pensamento sobre questão de segurança pública, e já que você conseguiu tirar tanta coisa boa desse conto, você recomenda a leitura pro pessoal que tá ouvindo a gente? Quando eu fiz a leitura releitura, né, na verdade, já é a 4ª vez que eu releio esse conto. E é uma droga você fazer releitura, cara. Porque quanto mais bagagem literária você tem, você começa a questionar algumas leituras que você fez lá atrás e que você achava muito legais. Na época que eu li pela primeira vez o conto, e eu li muito tarde, essa coletânea da Aleph, ela saiu na década de 2010, muitos anos depois que o filme, e eu considerava o conto muito melhor do que o filme. Considero ainda. Eu acho o filme uma bela de uma bomba, é qualquer outra coisa. Só que aí, ao mesmo tempo, o conto ele também não é legal. E ao relê-lo, eu parando para pensar um pouco no desenvolvimento dos personagens, na trama, né? A ideia é muito boa. Só que a execução dela, ela é muito simplória. A ideia é boa, a execução dela é atropelada. O começo dele, eu achei que eu tinha pulado página. Não, então, nem acho isso, Basso. Eu acho que o Dick ele foi muito simplório na forma como ele construiu. É muito direto. Eu até gosto dessas ideias de construção de mundo que ele faz nesse conto, que ele vai te dando pequenas pistas do que, olha, como é que será que esse mundo está agora? Esse mundo já passou por uma série de guerras, a gente tem colônias extra fora da Terra, né? Quer dizer, você sabe que é uma coisa bem no futuro, mas o cerne da coisa, que é o precog, essa prevenção de crimes, né, para que o pessoal prevê, cara, ela é jogada literalmente na primeira página. Você tem a explicação do que ela é e você já tem o plot twist que o cara tá sendo acusado. Isso não é nem spoiler, né? Tipo, você tá literalmente na primeira página do conto. Aliás, fica até aquele meu aviso básico, né? Porque muitas vezes, eu acho que eu e a Camila, a gente já passou por episódios assim, que a gente pega e fala assim, tal autor, ele é melhor contista do que romancista. Eu até falei disso do King, que eu gosto muito mais dos contos do King, em alguns casos, do que dos romances dele. Ou, como foi o caso do Asimov, né, algumas semanas atrás. Eu gosto mais dos contos do Asimov do que dos romances do Asimov. Nesse caso, não. Eu gosto mais dos romances do Dick do que dos contos. Os romances dele são mais aprofundados, ele tem mais cuidado com o desenvolvimento. Né, pra mim, acho que o filme apresenta muito melhor, porque assim, você não tem ideia do que é esse precog. Você não tem ideia que o cara que está ali é alguém que está já há 30 anos à frente desse projeto, que é um projeto que conseguiu, através de pessoas mutantes com poderes psíquicos,
que elas conseguiram fazer um jeito de adivinhar o futuro, de prever o futuro, né? Não só prever, né? Saber exatamente como vai ser o futuro, a ponto que eles conseguiram prever todos os tipos de crime, não só assassinato, mas qualquer tipo de crime que eles conseguiriam prever, e não só isso, como várias outras coisas. E aí você teve uma polícia especializada que prende as pessoas antes que elas cometam um crime, e assim, com isso, assim, não tem nenhum assassinato há anos naquele local. O último que teve há 5 anos atrás foi porque uma pessoa conseguiu burlar a polícia e matar mesmo assim. Então, assim, isso é a primeira página já do livro, né? Por isso que eu tô falando assim, que parece que tá dando spoiler, que é a reviravolta, mas assim, isso tá na primeira página. Então, eu nem consigo estabelecer uma normalidade para ver a quebra daquela normalidade, né? Eu nem fui apresentado ao sistema funcionando para ele já me jogar como o primeiro caso, o negócio não está funcionando, né? Tipo, que teoricamente é isso que é a acusação que já tem no principal. Quer dizer, cara, eu não tive tempo de absorver ainda como é que isso funciona para você falar que essa é a exceção da... Você tá me tentando explicar a regra através da exceção, né? E aí eu falo, cara, assim, todo o começo dele... Se eu não tivesse assistido o filme, eu acho que eu não conseguiria ter entendido o que era o Precoce e o que era a revelação, assim, tão grande do cara ter sido indiciado, sabe? É que ele não constrói a base no qual você se calça para poder avançar com a história. Te falta a fundação. Ô Camila, você conheceu primeiro o conto ou primeiro o filme? Eu vi o filme no cinema, né, 1000 anos atrás. E eu acho que isso influenciou muito a forma como eu abordei o conto para ler, né? Porque assim, você já vai com a expectativa do que você vai encontrar. E é totalmente diferente, né? E ele, como vocês já falaram, ele te joga muita coisa, assim, sem explicar também. E eu acho que o pior, assim, é que a narrativa em si ela é um pouco chata, sabe? Você não se sente empolgado para ler, para continuar a história. Embora ela tenha algumas coisas que eu acho interessante, mas que elas são mais na parte, assim, de questão de livre-arbítrio ou das coisas serem pré-determinadas, né, por conta do que os precogs dizem. Eu acho que isso aí foi o que eu achei mais interessante, mas mesmo assim, não é uma leitura agradável, assim, ela é meio truncada, sei lá, é chato. O que eu gostaria de saber de vocês é se vocês recomendam a leitura para quem tá ouvindo a gente ou não, independente se assistiu o filme ou não, porque é muito diferente do filme, né? Eu acho que até adiantando um pouco a pauta da semana que vem, aí que tá, eu não sei se o filme é tão ruim quanto o Paulo tá falando, tá? Eu vou deixar pra falar a minha opinião na semana que vem, mas eu não sei se eu conseguiria entender esse conto sem ter visto o filme. Fica complicado de saber isso, porque a gente já viu o filme. O conto realmente, por exemplo, é chato porque ele é chato ou porque eu tava esperando outra coisa, sabe? Você tava esperando alguma coisa mais de ação, como o filme Provável. né? E na verdade ele é um conto de ideias. Só para dar um spoiler, todos os outros contos da coletânea, do Realidades Adaptadas, eles vão passar a mesma impressão. As ideias são bem simplórias, o filme vai trabalhar melhor as ideias, seja qual adaptação que for, seja Vingador do Futuro, seja Screamers, até algo mais bizarro, como Vidente, que é aquele filme do Nicolas Cage. O conto ele é bem simples em relação ao filme. Mas eu não acho que o conto é simples, Paulo, pelo contrário. Eu também acho pelo contrário. Eu acho que ele é complexo pra caramba. O desenvolvimento dos personagens, não, ele é raso. A trama, não, né, como que ele se encerra. Não, as ideias são boas. Não, eu acho o filme bem mais simples e bem mais palatável do que o conto. O conto ele é bem mais complexo. A ideia ele parte de uma... Mesmo essa ideia simples da prever o futuro, os desdobramentos que isso é possível com questões de linhas temporais, a questão tipo, de como foi falado de livre-arbítrio, e mesmo o desenvolvimento da trama dos personagens, de que é uma grande história de conspiração e saber quem é que está querendo ajudar o personagem principal, quem que está querendo ferrar ele, é muito mais complexo do que no filme. O que eu tô dizendo, que eu achei a narrativa, como que ele leva o personagem do ponto A pro ponto B, eu achei isso muito simplório. Se você for parar pra pensar, a chegada do Witwer na delegacia, onde eles trabalham, aí rapidamente acontece o negócio, tipo, na terceira página,
já acontece lá o que vai encaminhar a trama, aí o personagem vai de um lado pro outro, que nem uma barata zonza, pra no final ter o desdobramento e aí ter aqueles detalhes da resolução. Se você for parar pra pensar, é uma trama muito rápida e ao mesmo tempo confusa. Mas é diferente o que é uma trama rápida, sem profundidade, do que é uma ideia simples. Não, a ideia não é simples, a ideia é bem complexa até. Meu pai, você precisa se decidir. Ou a ideia é simples, o conto é simples, ou ele é complicado e complexo. A ideia, ela é complexa. O ponto de partida, a hipótese que ele vai tentar trabalhar na narrativa, ela é complexa. O problema todo é como que eu vou fazer o meu personagem atender a hipótese que eu criei no começo. Como que ele vai responder a isso? É isso que eu acho mal executado. Sim, eu acho muito mal executado. Eu não recomendo, não. Eu estava esperando muito mais do conto. Eu sinto na leitura dele que a história possui várias lacunas. Parece que eu estou lendo um livro que arrancaram um conto que arrancaram algumas páginas do meio. Porque as coisas pulam de uma situação para outra de uma maneira assim que é nesse lá de dedos. Eu falei, tipo, gente, não tinha que acontecer mais coisas antes de acontecer isso, né? Não tem esse desenvolvimento maior, né? Parece que eu mais de uma vez eu me peguei no Kindle voltando e falei, será que eu cliquei 2 vezes para pular a página, né? Tipo, né? Para passar, porque parecia que não fazia sentido nos saltos que eu dou na história. Então, me parece que o conto tem faltando muita coisa ali, né? Aquela ideia, parece que o pessoal fala, eu não quero ser prolixo, então eu vou direto ao ponto. E é tipo, e o cara não explica nada e segue, e você fala, ué, mas eu não tô, tipo, eu não consegui visualizar. Um autor ter o talento de contar muita coisa em poucas palavras é raro, assim, sabe? Eu conheço autor que faz isso muito bem, recomendo, é Ji Yang, consegue colocar muita informação em poucas palavras, mas esse do Philip K. Dick, assim, realmente tem esses... De repente ele tá no ponto A, aí ele chega no ponto B, aí de repente ele já tá em outro lugar, e assim, é tudo muito... São muitos saltos, né? Dentro da narrativa, e de repente as coisas vão acontecendo do nada, e as ideias que poderiam ser melhor trabalhadas, elas não são. Olha, lá no final tem um monte de coisa, lá da... não pode falar agora, né? Mas assim, tipo, do nada ele chega naquela conclusão, assim, não tem um trabalho. Então, assim, essa é uma obra que ela precisaria de mais tempo para desenvolver as ideias. Dando um exemplo bem fácil, né? O que não é tão spoiler. Por que raios ele desconfia da esposa na 3ª página? Ele tá Porque paranoico. chegou um cara mais bonito do que ele, e a esposa olhou pra ele, pro cara, foi por isso, ele ficou com ciúme. Mas, pô, cadê o background pra isso? Pra ele desconfiar da esposa? Não tem. O cara, tipo, eu achei o cara escroto, entendeu? Tipo, qualquer cara que chegue na delegacia, der uma piscadinha pra esposa dele, minha esposa tá conspirando com o cara. A gente foi do nada e saiu, esse homem é doente, viu? Paranoia nível hard. Eu acho que isso é um ponto, mas que aí vai muito, enfim, da interpretação que a gente tem sobre relacionamentos, e eu acho que nesse caso em específico, Paulo, o que cai muito a pergunta talvez que fique seja, se você tiver certeza que o sistema que você confia a sua vida está dizendo que você vai cometer um crime, o quanto que você confia nesse sistema ou confia em você. Então, ele sabia que ele ia cometer e ele começa a tentar entender. Então, é nesse momento de confusão que ele começa a fazer um monte de link. Se parece que estão aprontando pra você, porque eles estão aprontando pra você, sabe? Então, assim, ainda essa parte eu acho que é uma das poucas partes que faz sentido, porque ele começa a buscar coisas que não existem porque... O lance é esse, eu confio no sistema ou confio em mim, mas se o sistema nunca erra e eu confio no sistema, como é que o sistema pode estar errado? Até aí, ok. Acho que essa parte da confiança, acho que é uma coisa que tem bem diferente do filme, porque o personagem do filme, ele é um crente no sistema, ele é um believer, né? Tipo, ele é um cara que ele tem fé no sistema. E esse daí não, né? Você acha que no conto não? Não, esse daí é muito mais orgulho. Tipo, eu criei isso e não pode ser que eu esteja errado. Entendeu? Tá. Eu senti muito mais uma questão de orgulho pra provar um pouco. Tanto que o medo todo do cara novo chegando era isso, né? Como é que esse borra-botas vem querer pegar me usurpar o meu lugar aqui no coisa que numa empresa que eu criei há 30 anos, sabe? A paranoia dele de querer me roubar o filho precioso dele, né? De que todo mundo conspira contra mim porque querem me derrubar, é muito uma questão de orgulho, de egocentrismo, né? Então, quando ele vê o negócio assim, olha, como assim o meu sistema que eu criei, você vem falar pra mim que ele tá errado?
Né? Ele não pode ter errado, né? Ele tem medo de ser aposentado pelo cara mais novo. Então eu acho que é muito mais uma questão de orgulho, eu não acho que é de crença. É igual todo mundo que trabalha na iniciativa privada. Camila, você recomenda a leitura só pra gente fechar esse bloco? Ou, tipo, você também ignora lindamente, assim? É um conto curto, dá pra você pegar um dia pra sentar pra ler, dá pra tirar alguns reflexos interessantes, mas assim, se tiver outras coisas, vale outras coisas, porque... Se você tiver com a sua lista de leitura longa, leia outra coisa, mas se você tiver, tipo, fazendo nada, lê, pode ler, não tem problema. Muito bem, então. Então vamos descobrir agora se esse rapaz vai cometer um crime ou não vai, se tem lógica, se não tem, se era paranoia, se não era, se o sistema funciona ou não, a partir do próximo bloco, onde a gente fala com spoilers liberados para esse povo ficar feliz, gente, antes que aconteça algum crime nesse podcast. Olá, aqui quem fala é a Domênica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha #O Podcast é Delas 2021. Como já fazemos as 5 edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda, que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br. A gente tá esperando por você. Então tá, gentex. E aí, faz sentido a história toda ou não? E assim, por que raios o Philip K. Dick colocou inteligência artificial junto com mutação, junto com polícia, junto com o futuro, junto com vida fora da Terra? Sabe, que história exatamente ele tá contando e se não tem importância, por que ele tá colocando tudo isso, sabe? Tipo, da onde veio isso tudo? Então, é complicado a gente tentar entender o que o Dick algumas vezes, porque, sei lá, parece que ele tava muito mal da mescalina em alguns momentos da carreira dele. Eu já li muita coisa boa do Dick e muita coisa que extremamente questionável. E alguns desses contos dessa coletânea, eles são assim, tipo, coisas extremamente questionáveis. Você percebe que existe uma ideia legal no fundo, mas que tem, sei lá, parece que ele pegou um monte de elementos, jogou num caldeirão e foi querer mexer tudo junto. E aí ele criou essa coisa do cara pega uma nave espacial, vai pra Júpiter, aí tem a esposa que vai atrás, e aí vai no atracadouro, aí tem não sei quem que quando chega na Terra quer dominar o mundo, quer acabar com o projeto, mas ao mesmo tempo não quer acabar com o projeto. Tem mais ou menos no encaminhamento pro final, quando chega a 3/4 do conto, também está, sei lá, querendo explodir de tanta coisa que ele coloca ao mesmo tempo ali. Eu quero saber como é que ele vai fechar tanto pequeno plot que ele vai colocando ali. É que eu não sei se ele abre esses plots, Paulo. Eu acho que ele só coloca elementos futurísticos na obra pra parecer uma obra diferente do que a gente vive hoje. O cara podia ter andado de moto pra fugir do negócio. O cara poderia estar numa bicicleta, num patinete do Itaú, aquela coisa ridícula, entendeu? Que estaria tudo bem também. Ele ia chegar do mesmo jeito, sabe? Eu acho que não é esse o ponto em si da obra, né? Eu acho que ele é mais uma obra sobre questões fundamentais, por exemplo, como a questão do que é um crime e se é possível a gente prever esses crimes e se for, se é melhor você já impedi-lo e para impedi-lo se a pessoa ela deve ser presa, né, ou punida ou penalizada, enfim, pelo desejo de fazer um crime ou pelo ato consumado, porque a nossa sociedade ela condena a gente após o devido julgamento e prova que a gente fez algo quando o crime já foi cometido. A intenção de fazer esse crime, ela é liberada. Você pode ter intenção do que você quiser. O que você não pode fazer é algo a partir da intenção. Aí eles têm um sistema onde a intenção já consegue ser rastreada. Ou seja, existe uma liberdade de escolha desse crime ser cometido ou não? Vocês acham que funcionaria, por exemplo, se no Brasil, né, de 2021, a gente pudesse, através de pensamentos e ações e, sei lá,
ficar pegando correspondência das pessoas, e-mails, galera do Twitter, né? Alô, nesse momento é com vocês. Se seria possível a gente pegar e talvez fazer a taxa de crimes cair, se a gente pudesse impedir as pessoas de cometer esses crimes. E 2, vale a pena já prender essa galera antes do crime cometido? Ou, tipo, é muita viagem a lá, sei lá, The Purge ao contrário, sabe? Não, tá tudo errado. Tá tudo errado, é ótimo. É isso por hoje. Tá tudo errado, minha gente. Tipo, aí a pessoa pensa, tô puto aqui, com fulano, vou matar. E sou presa, pronto, minha vida acabou. Fico para sempre presa lá, congelada num local, porque eu pensei que eu vou matar fulano por conta de uma coisa por besteira. Mas assim, falei assim, meio brincando, mas lógico que é um sistema totalmente falho, né? Prevenir crimes não é você punir a pessoa antes dela fazer, é você dar condições de a pessoa não chegar nem ao ponto de ter não necessidade, mas de querer fazer aquele crime, né? Então, assim, tem que ter tanta coisa para trás, assim, que inclui aí acesso à educação, à segurança, tanta coisa, né? Que pode impedir as pessoas de cometerem crime. Não vai ser punido dessa forma ridícula que vai evitar nada, né? Você só tá criando cadeia e botando gente lá presa, lá congelada, né? No caso. Eu acho muito interessante a ideia do conto se você partir da premissa dela ser verdadeira, né? Porque isso acho que o filme faz melhor do que o conto, que eles explicam que não é só você ter tido um desejo, né? Eles, teoricamente, eles viram realmente o futuro. E no futuro você cometeu, né? Você só não... Eles só estão te prendendo antes, né, do fato. Então não é simplesmente se eu tive um dia de raiva e quis matar alguém, tipo, e pronto, você é preso. Não, efetivamente tem que ir lá e ter feito alguma coisa. É interessante para mim um pouquinho do lance que ele coloca, que é o nosso sistema antes, ele falou que não dava certo. Isso é uma coisa que a gente vê hoje, né, que a existência da punição, né, ela não necessariamente ela inibe todas as pessoas, fora que tanto faz para a pessoa que morreu, né, o cara depois ser preso, né, para ela não vai fazer mais diferença, né, e a gente está impedindo a morte dessa pessoa com a prisão. O que eu acho interessante daí é a ideia de que, mesmo eles achando que pode ser que é absurdo, foi comprovado empiricamente, né, porque não está tendo mais assassinato. Então, teoricamente, eles realmente estão prendendo as pessoas que iam matar alguém. Pode ser que nem todas as pessoas que foram presas iriam realmente matar, mas todas as pessoas que iam matar foram presas, né? Porque se não está tendo assassinato mais... Só que aí isso implica que, assim, existe uma predeterminação do futuro, nada pode ser mudado. Isso que eu acho que é legal a brincadeira, porque eles falam justamente que não existe só uma linha do tempo, existem várias. Tanto que eles falam que se tivesse uma linha única do tempo, não ia adiantar nada prever ele, porque seria impossível mudá-la. Eles trabalham com a ideia lá, com a teoria lá de múltiplos universos, de realidades paralelas, porque só é possível impedir o futuro se a gente tivesse uma outra linha do tempo que daria para, né, tipo, pegar a esquerda e ir para o caminho que a pessoa foi pegar antes, né? Então, na verdade, teria como, que eu acho que tanto que a questão toda do filme é isso, né? Uma parcela das pessoas estão presas e injustamente... Porque se você tivesse dito para elas que elas iam cometer aquele crime, elas mesmas teriam tomado a consciência disso e não teriam cometido. Se elas tivessem sido avisadas antes. Então, existe sim não existe nada predestinado. Existem vários universos possíveis, né? Eles estão, na verdade, com a previsão do futuro, escolhendo quais as linhas temporais que eles vão seguir, né? E aí, conforme eles vão prendendo as pessoas, eles foram para a linha temporal que aquela pessoa falou de tal não foi morta, porque eles prenderam outro cara antes, você seguiu diferente, né? Existem ideias boas, mas que foram assim pessimamente executadas, porque essa ideia toda na verdade, que eles trabalham justamente de que não existe um universo predeterminado, porque se existisse, seria impossível prever o crime, né? Tipo, impedir de acontecer. Isso eu achei fantástico. Tem um detalhe assim, nessa questão de prender a pessoa, porque ela fica presa para sempre, né? Ou ele na verdade, ele não chegou a explicar isso. Não, mas é porque, assim, então você cometeu um crime, então sua vida inteira, tipo, dali pra frente acabou. É como se fosse uma pena de morte. Se for assassinato, pra sim. Pessoa que... porque a pessoa não prendeu, mas ele não chega a falar, assim, por crimes menores... Não, mas ele só prende pessoas que são assassinatos, né? É verdade. Aquela divisão né? E aí eles mandam para outras divisões os outros tipos de crime, né? Mas no momento nenhum ele fala qual é a punição. A gente sabe do filme que é a prisão perpétua, né? Tipo, não, ele fala no livro. Ele fala assim, quando ele decide matar o cara, porque tem aquele momento lá que ele tem que decidir se ele vai cometer o crime que ele não quer cometer,
Quando ele decide cometer, ele avisa pra pessoa e fala, olha, só que eu tenho duas opções, ou eu vou ficar preso pra sempre, ou eu posso ser mandado pra fora do planeta. E ele ainda é questionado, mas você prefere ser mandado pra fora do planeta? E ele diz, não, eu não prefiro, mas isso é melhor do que ficar o resto da minha vida preso. Então ele fala que a prisão perpétua é o resultado para quem comete homicídio. Dá pra entender isso, é verdade. Eu tinha esquecido que ele não fala exatamente, né, tipo, com todas as palavras, quais são as punições, né? A gente deu a entender com o discurso dele que seria a prisão perpétua, né? E eu nem sei se as outras pessoas teriam opção de ser exilado, tá? Porque a gente sabe que ele faz parte da corporação, né? Então pode ser que isso seja um benefício dele, né? Um privilégio aí de gente chique envolvida com o sistema, de poder ser mandado pra fora, porque esse é o único caso. De ele poder mexer os pauzinhos, né, pra isso. A discussão toda daí do conto acaba ficando depois que você sabe tipo, de tudo isso, é que vale a pena prender alguns inocentes, então, para impedir todos os outros crimes, né? Porque algumas pessoas ali, se fosse contado para elas, como foi o caso dele, que foi contado para ele, né? O que ela ia cometer um crime, ela teria tido a oportunidade de voltar atrás. Então, algumas pessoas ali não seriam. Mas se eles contassem para elas, pode ser que ainda assim aconteceriam alguns crimes, né? Alguns assassinatos. Então é meio que aquele paradoxo, né? Tipo, eu particularmente, eu acho que não. É pelo mesmo motivo que eu não defendo pena de morte, né? A possibilidade de você matar um inocente, né? Pelos erros da justiça que a gente vê, né? Ela é grande demais para valer a pena para punir as pessoas que deveriam ser punidas. Eu acho que ele mesmo derruba a premissa que ele coloca no começo. E ele fala assim, não, então não, o sistema não funciona. Porque, na verdade, você tá sacrificando um monte de gente que é inocente para poder manter um sistema. Então, não vale tão a pena assim. Pelo menos a impressão que eu fiquei foi essa. Porque ele fica meio que num beco sem saída. Porque se ele mata o cara, ele prova que não tem como evitar e ele vai ser preso. Agora, se ele não mata o cara, ele prova que o quê? Que o sistema é falho e que você tem que voltar ao modelo antigo. O que acontece? Ele, pelo menos o que eu entendo, que eu consegui tirar do final, ele faz aquilo que é programado, mas ao mesmo tempo ele não obtém um resultado, assim, efetivo sobre aquilo que ele fez. Pelo menos não em relação ao sistema. Ele apenas se livrou daquele obstáculo. Eu acho que não, eu acho que justamente agora assim, fazendo Tropa de Elite 2, né, tipo, o sistema serve para proteger o sistema, e foi isso que ele fez no final, né, tipo, ele protegeu o sistema, né, ele falou, eu sei que eu poderia impedir esse assassinato agora que eu não iria cometer, mas se eu fizer isso, eu mostro que o sistema está errado, então eu mato uma pessoa para provar que o sistema consegue impedir as pessoas de serem mortas. É meio que um paradoxo, né? Mas com isso ele continua, tanto que quando ele vai embora, ele fala pro cara novato, assim, olha, é isso aí então, tipo, a pica agora é sua, aspira, né? Tipo, eu tô indo embora, né? E você que assuma aí, cuidado que o que aconteceu comigo pode um dia acontecer com você, né? Agora, você sabe qual é a loucura desse conto, gente? É que os precogs, que são essas pessoas que têm essa capacidade de imaginar o futuro, eles imaginaram não, né? Eles viram 3 futuros diferentes. Em um, ele cometia o crime. No segundo, ele, por saber que ele ia cometer um crime, ele não cometia um crime. E, finalmente, no terceiro, por saber que ele cometeria um crime e decidiu não cometer um crime, ele cometia um crime. Então, os precogs estavam certos. Sim. Então, o sistema funciona. Aí fica a pergunta, tipo, ele fez uma escolha ou não? É uma anomalia. É por isso que eu fico tão puto da vida com esse conto logo no início, de que ele está tratando a exceção da exceção. Como ele falou, o que aconteceu com ele de ter um relatório minoritário, agora que está permitido falar, né? Aliás, explica o que é relatório minoritário, por favor, para quem não conseguiu entender nada do que a gente está falando, né? Tem os 3 precogs, né? Os três mutantes lá que prevê o futuro, então precisam ser 3 porque um visualiza o futuro, né? Um futuro. O segundo tem que confirmar essa visualização. Se o segundo não confirmar essa profecia, né, e haver uma divergência, você tem um terceiro. Então, tipo, é uma melhor de 3. Então, o terceiro ele vai concordar ou com A ou com B. Né? Com quem que ele concordar vai ser um relatório majoritário, que vão ser 2 votos a 1. É a linha do tempo do qual eles estão traçando. Então, sei lá, se A falou que a Domênica ia matar o Paulo, e B fala que a Camila ia matar o Paulo, vem eu
para poder entender, né? Tipo, para poder falar, olha, quem que vai matar o Paulo? Camila ou Domênica? Se eu falo que é a Domênica, então o relatório majoritário é que Domênica vai matar o Paulo, então prende a Domênica e a gente passa essa linha do tempo para lá. E o relatório minoritário seria o que apontaria a Camila como culpada. Então, o que eles falam? O quê? Que sempre tem um relatório majoritário, e pela primeira vez eu entendi agora porque Minority Report, no nome do filme, né? Eu nunca tinha traduzido ele na minha cabeça. E aí, o relatório minoritário daí, ele vem que eles falam assim, olha, esse daqui é uma prova que o sistema ele vê múltiplos futuros e esse daqui poderia talvez ter acontecido, mas não aconteceu. E aí? E no caso daí, só que isso é o que acontece com todo mundo, né? No caso do conto específico, ele fez o quê? Ele não teve um relatório majoritário e um relatório minoritário. Ele teve 3 relatórios minoritários, porque os 3 foram previsões diferentes que se concretizaram por causa dessa pulo da linha do tempo, né? Tipo, o primeiro falou que ele ia matar, aí ele passou para a linha do tempo então que ele ia matar. Se passou para a linha do tempo que ele ia matar, ele, como é o cara que faz a filtragem, ele ia receber que ele ia matar uma pessoa. Então, ele pulou da linha A para a linha B, e aí provou, olha, essa daqui então fala que eu vou matar as pessoas, então eu vou decidir não matar. Então o segundo daí fala que ele não matou, né? Então você tem um falando que ele mata e um falando que não mata. Teoricamente, na cabeça deles, o relatório majoritário veio a terceira pessoa e decidiu se ele matava ou não. No que aconteceu de verdade é como ele tinha acesso ao futuro. Quando ele viu que ele não ia matar, ele viu que se ele não matasse, ele ia ferrar o sistema inteiro, acabando com tudo que tem ali. Então, ele ia assim falar, putz, para proteger o sistema, eu tenho sim que cometer esse assassinato. E aí é a terceira via que fala que ele foi matar mesmo. Então, o C, né, o terceiro precog, ele não concordou com o primeiro e deu um relatório majoritário 2-1, como tinha parecido. Os 3 fizeram previsões corretas, mas que na sequência das previsões fez as linhas do tempo alterarem nessa ordem. Um foi consequência do outro. Por isso que foi tão diferente. E é isso que eu fico puto da vida, porque ele pegou uma coisa nova e explicou a regra do que como funciona, pela exceção da exceção. Como ele fala no final, ele fala, só pode acontecer uma situação igual a essa se você que ficou no meu lugar agora, falando de tal, que eu não lembro agora o nome do cara, do conto mais novo. Witcher. Se você é o Witcher, você um dia for matar alguém. Porque ele vai ter acesso à informação, né? Porque é a pessoa que tem acesso aos precogs. Se você nunca for matar alguém, o sistema vai continuar rodando liso, bonitinho, né? Se você decidir matar alguém, você vai foder de novo, vai fazer toda essa merda, então, tipo... Porque, na verdade, o sistema não erra. Eu acho que é esse o ponto do conto, né? O sistema não erra, então... A questão é, se o sistema falou que você vai cometer um crime e você vai matar alguém, e assim, a gente não falou isso em detalhes para quem tá ouvindo e não leu o conto, mas os precogs, eles conseguem ver o futuro, sei lá, daqui 2 semanas, sabe? Então, não é de hoje para amanhã, coisa que é totalmente, sei lá, futurística mesmo. E aí, em 2 semanas, muita coisa acontece. Então, às vezes, você vai matar alguém que você nem conhece, que é o caso do protagonista. É que aí, para poder garantir que o sistema funcione, ele segue a regra. Ou seja, o sistema, ele tá certo. E aí, quando ele coloca que o sistema tá certo no final, ele tira qualquer possibilidade da gente pensar, poxa, mas será que eles prenderam alguém errado? Porque no relatório minoritário saiu que a pessoa poderia ser inocente? Sabe, ele tira essa possibilidade da gente questionar. Se existem 2 futuros possíveis e você tá condicionando, o sistema tá escolhendo o pior futuro. Eu acho justamente que o sistema ele tem uma falha sim, né? Ele tem uma falha de que algumas pessoas não iriam ser assassinas se você avisasse elas antes. Se você avisasse, sim. Então e eles não avisam, a possibilidade né? de impedir um crime que não seja através da prisão daquela pessoa, através da punição. Seria através do alerta, da informação, de outro tipo de coisa. E o sistema prefere falar, olha, mas é muito mais simples a gente prender do que a gente alertar e fazer isso, porque, tipo, prendendo vai ser 100% de certeza que sempre vai dar certo. Esse daí pode ser que o cara não vai matar, mas pode ser que depois dê alguma outra merda, e aí a gente vai ser responsável por isso, então, na verdade, o sistema continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, né? Vamos prender que é mais fácil. Parece a vida real, né, gente? Então. Eu acho que é isso. Eu acho que o sistema meio que determina por não dar a opção da pessoa ter ciência e poder evitar.
Talvez se todas as pessoas fossem informadas, quando tivesse a primeira informação, aí a segunda confirmação poderia ser divergente e a terceira confirmação poderia bater com não cometer o crime, entendeu? Mas que foi o que aconteceu com ele, só que seria o contrário, né? Porque ele escolheu para poder manter o sistema. Mas do jeito que é, sem você informar, não tem como. Todas as pessoas cometeriam crimes. Não teria jeito. Sem falar que nem todas as pessoas têm relatórios minoritários, né? Tem isso também. Tem muita gente lá que eles prendem que o sistema só dá os relatórios majoritários e os minoritários não são gerados. A questão é justamente os minoritários. E o conto não fala pra gente, sei lá, 80% das pessoas que foram condenadas, elas são do majoritário ou do minoritário. Ele não permite você julgar pra saber se tá havendo uma injustiça ou não. Ele só fala assim, olha, acontece de vez em quando, mas na maior parte dos casos funciona. Resta ao leitor ou aquele que acompanhou a trama analisar se vale a pena você ter um sistema que majoritariamente acerta, e só que você tem alguns casos lá de pessoas que vão ser presas e que poderia se ter evitado de alguma forma aquele acontecimento. Eu acho que talvez essa seja a diferença fundamental em relação ao filme. E ainda tem outra coisa, assim, porque para esse sistema todo eles estão escravizando 3 pessoas. Tem isso. E é um sistema em caixa preta, né? Você tem que ter fé nele, né? Tipo, você tem que confiar nele, porque a gente não sabe dos relatórios minoritários, só sabe dos majoritários. Só é isso, entendeu? E acredita em mim, né? Não tinha outra opção. Esse cara ia matar. É por isso que eu falo assim, não é muito diferente de como a nossa vida é, né? Se for para pensar, né? Eu acho que o conto, ele acerta muito em apontar que o sistema é falho, sim. E as pessoas escolhem daí manter ele funcionando porque ele funciona a maior parte do tempo, e quem que se fode não são pessoas que eu conheço, né? Então... Exatamente, eu acho que é esse o ponto. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Indo então para a parte de notas, meu povo, de 1 a 5 selos cabulosos, senhor Rodrigo Basso, já que o senhor estava falando antes, qual é a sua nota para o conto Relatório Minoritário? Eu acho que eu dou 2 selos cabulosos. Que pouco, que miséria. Eu acho que sim, porque eu acho que ele tem algumas ideias boas, e eu só acho que ele é muito mal executado, e eu não sei se é um problema de tradução ou não, mas eu acho ele mal escrito, sabe? Não é falar que teve uma barriga ali ou não, eu acho ele mal escrito mesmo, né? Agora não sei se às vezes é algum problema de tradução, né? Se perdeu alguma coisa ali, né? Não sei. E você, Paulo? Então, eu vou concordar com o Basso, eu vou dar 2 selos cabulosos só. Eu vou dizer a vocês, tem alguns romances escritos pelo Dick que são atrozes, são bem complicados de você ler. Tem algumas coisas mal escritas, com personagens assim que você pode falar assim, tipo, caraca. Eu li um troço ano passado chamado Tempo Desconjuntado, que, minha nossa senhora, não recomendo pra ninguém. Assim, os romances famosos do Dick que saíram pela Aleph, vão lá, leiam, são todos muito bons. Saiu disso, não leiam, não recomendo. E em relação ao conto especificamente, eu achei que as ideias são muito boas, permitem que a gente faça várias discussões. Eu acho que esse é um dos pontos que o Dick tem de melhor. Ele sabe apontar elementos dentro da sociedade que ele quer tocar no assunto para que a gente possa refletir. E ele vai criar todo o pano de fundo de ficção científica ao redor para permitir discussão daquela hipótese, daquele tema em particular. Nesse caso, foi muito mal executado. E você, Camila, qual a sua nota? Vai de 2 também? Eu também vou de 2, porque apesar de proporcionar algumas discussões, ele não é uma leitura agradável, assim, sabe? É uma coisa meio truncada, meio chatinha. Então, assim, não adianta trazer ideias e não desenvolvê-las direito, né? E, assim, é possível fazer contos curtos com muito conteúdo e bem desenvolvido. Então, o Philip K. Dick não conseguiu. Complementando a informação da Camila, só para dar uma dica de um conto que é curtinho e é fantástico, é o da Ursula Le Guin, Aqueles que Abandonam Homelas. Tá de graça na plataforma da Morro Branco, no projeto Cápsula. Ela, assim, é uma ideia
simplória? Será que o sacrifício de poucos compensa a felicidade de muitos? Uma premissa simples que tem um pano de fundo de ficção científica que é mínimo e é muito bem executado. É um dos melhores contos, as melhores histórias curtas do século XX. Olha aí, gente, vou deixar o link lá na postagem do site Leitor Cabuloso, que inclusive é onde vocês encontram não só esse episódio, mas como todos os episódios do Perdidos na Estante, onde vocês também podem fazer os comentários, falando se você gosta do conto Relatório Minoritário, se você concorda com a gente, se você acha que... Basicamente, eu ia falar que bandido bom é bandido morto, mas eu acho que você pegar demais pesado, né? Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? A partir do momento que você começa a entender um pouco do que é a cultura punitivista, você começa a perceber que a ideia do conto do Philip K. Dick, o Relatório Minoritário, traz sim alguns questionamentos bastante importantes, mas realmente a forma como ele trabalha é muito corrida, é muito superficial, não faz muito sentido. A minha nota também seria 2 para esse conto. E leiam se vocês se sentirem convidados para isso. Mas eu acho que antes da gente se despedir oficialmente, vale a pena a gente dar um tchau aí, né? Então, fala aí, Paulo, onde que a galera te encontra? Então, o pessoal consegue me encontrar lá no blog do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br, nas redes sociais do Ficções, www.facebook.com/ficçõeshumanas, www.twitter.com/ficçõeshumanas ou www.instagram.com/ficções_humanas, ou aqui no Perdidos na Estante, sempre dando dicas de contos que vocês não devem ler. Mas fazendo os amiguinhos do podcast lerem. É assim. Exatamente. Enfim, a hipocrisia. E onde que o pessoal pode te encontrar, Camila? Bem, vocês podem me encontrar aqui no Perdidos na Estante e também lá no Leitor Cabuloso na seção de resenhas. E, Rodrigo Basso, onde você está nas internets? Eu sou em @Senhor Basso no Twitter, a melhor rede, por enquanto, ainda, né? E você também pode me encontrar todo mundo, né? Todo mundo você pode encontrar no Leitor Cabuloso, seja no site, seja nas redes sociais, no Instagram, tudo Leitor Cabuloso. E finalmente, então, sua vez de dizer tchau, Dô. Bom, gente, sempre muito bom estar aqui com todo mundo. Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram em @Domenica_Mendes. E se você quer aprender mais sobre podcast, você pode acompanhar também uma outra parte do meu trabalho com isso lá no site opodcastadelas.com.br e também nas redes sociais, Twitter e Instagram em @opodcastadelas. Muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia, pela sua escuta atenta. O podcast Perdidos na Estante vai ficando por aqui e a gente aguarda você na semana que vem para fecharmos esse arco de histórias curtas que viraram filmes não tão bons assim, porque a gente só malhou os filmes, embora a gente gostou deles. É um mistério, gente. 2021 tá mais confuso que 2020. Na semana que vem, falando então sobre o Relatório Minoritário. Então, até lá! O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Domenica Mendes, Paulo Vinícius, Camila Vieira e Senhor Basso. Edição e voz de assistente: Leonardo Tremesquim. Agradecimentos especiais a todas as pessoas que contribuem todos os meses para que esse podcast continue existindo. Agradecemos muito a todos vocês, especialmente a Abner de Souza, a Irechu, Alessandra Rocha, Alan Felipe, Caetano Jaques, Carol Vidal, Carolina Mendes, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Francisco Faria, Janaína Vieira,
Laine Lilica, Lara Prado, Leonardo Gomes, Lu Bento, Lucas Domingos, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Tiago Augusto e Tiago Rudger. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.